Pessoal, nós estamos fazendo uma coletiva agora. Eu vou abrir a coletiva. Os líderes dos partidos vão falar, presidente do PT vai falar, se tiver presidente de algum partido também. Os membros da CPMI do 8 de janeiro também vão falar. Primeiro eu quero dizer aqui que nós estamos estarrecidos com as revelações. Essa denúncia aqui, o que a gente leu, é para chocar o país. Ninguém aqui está comemorando, festejando, porque o ex-presidente foi denunciado, vai ser julgado e vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. É porque os fatos, eu vi agora há pouco a coletiva da oposição, parecia que estavam com a frequência atrasada. Falavam de 8 de janeiro. Os fatos aqui, pessoal, são gravíssimos. Essa é uma das páginas mais tristes da história desse país. Está aqui tudo documentado. Primeiro, um plano que tentou envolver os comandantes militares, várias reuniões, a minuta do golpe para anular as eleições. O comandante do Exército e da Aeronáutica resistiram. O comandante da Marinha, Almirante Garnier, topou, aderiu aos planos golpistas. Mas ao mesmo tempo que tinha toda aquela ofensiva, em relação aos comandantes, tinha uma operação paralela, a Operação Punhal Verde e Amarelo. Não resta dúvida que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de tudo. No dia 9 de novembro, quando esse general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, imprimiu 9... Alô? É o cabo aí embaixo. É o cabo. Aí, vai. Alô? Imprimiu 9 cópias da Operação Punhal Verde e Amarelo no Palácio do Planalto. De lá segue em direção ao Palácio da Alvorada. Teve com o presidente Jair Bolsonaro. Aí os senhores podem pensar, era só um plano? Não. Eles colocaram o plano em execução. No dia 12 de novembro, o general Braga Neto faz uma reunião com militares chamados Kids Pretos. Depois entrega dinheiro vivo numa caixa de vinho para financiar a operação chamada Copa 2022. E você veja, é uma investigação tão aprofundada que foram localizados as antenas, a movimentação dos Kids Pretos. Uma dessas movimentações coloca um Kid Preto, o Tenente Coronel Mauro Cid e Jair Bolsonaro juntos numa reunião no Palácio do Planalto. Não resta dúvidas de que quem teve participando como autor intelectual de toda essa trama horrenda, grotesca, um golpe de Estado violento, tem as movimentações das antenas desses Kids Pretos que saíram de Goiânia e chegaram no dia 15 de dezembro à porta do apartamento do ministro Alexandre de Moraes. Nesse mesmo 15 de dezembro, Boulos, Jandira, Rogério, teve a última reunião dos comandantes militares, a última tentativa de Bolsonaro com os comandantes militares. Novamente, o comandante do Exército e da Aeronáutica disseram não, mas eles não desistiram. 8 de janeiro, a gente sabe, essa tese que 8 de janeiro não tinha nada a ver, era a última tentativa desse plano de golpe, porque o que eles queriam é que o presidente Lula decretasse uma GLO. Os senhores sabem quem estava indicado para assumir o Comando de Operações Especiais em Goiás, que chefia os Kids Pretos?
Tenente Coronel Mauro Cid. O impressionante é que essa investigação é muito completa. Por isso que eu disse, quero concluir, que a fala aqui da oposição parecem desnorteados com o que está acontecendo, com a gravidade de tudo isso. Isso aqui é comprovação, mensagens de WhatsApp. Eu nunca vi. Eu, como muitos de vocês, jornalistas, passei a noite e o dia hoje lendo esse relatório. E eu que já sabia de lendo essa denúncia. E eu que já sabia de muita coisa porque tinha lido os relatórios da PF. Ficava assombrado com tudo isso aqui. O Brasil precisa passar a limpo essa história. Até hoje, os assassinos de Rubens Paiva não foram julgados, não foram condenados. Me permita aqui uma digressão. Essa turma que está no entorno de Bolsonaro e o Bolsonaro é a mesma turma dos porões. Eu chego a dizer que naquele processo de abertura democrática, até quando Geisel e Golbery queriam, porque sabiam que não tinha mais saída, fazer o processo de abertura, tinha lá o comandante Silvio Frota, o ajudante de ordens era o general Heleno, o brilhante Ustra era um dos principais assessores. Você sabe, Rogério Correia, que de 1978 a 1987 houve 70 atentados a bombas perpetrados por essa extrema-direita. Quiseram explodir o Rio Centro no dia 30 de abril de 81. Bolsonaro sempre se espelhou nessa turma. Sempre disse que era necessário matar mais. Foi dessa turma que surgiu esse plano sórdido, que os brasileiros vão conhecer em detalhes no julgamento. Só entendendo essa história, você entende a depredação do dia 12 de dezembro, o atentado à bomba no dia 24 de dezembro no aeroporto de Brasília. Foram os mesmos que tentaram explodir o Rio Centro. Então o Brasil, eu encerro dizendo aqui que não estamos aqui numa questão de disputa política, vingança, nosso opositor. Não. O que houve é muito sério. Tem a ver com democracia. Tem a ver com fortalecimento das nossas instituições. Nós vamos fazer justiça a Rubens Paiva nesse julgamento do Supremo. Militares que tiverem envolvidos vão ser julgados e vão ser presos. Nós aqui só queremos uma coisa nesse momento: justiça, justiça. Passo a palavra para a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Boa tarde, pessoal. Muito rápido para complementar aqui um pouco a fala do líder Lindbergh. Primeiro dizer que essa denúncia da PGR, ela expõe minuciosamente todo o processo que se desenhou desde março de 2021 até 8 de janeiro, para que o golpe acontecesse, para que não se deixasse Lula ser presidente, não deixasse tomar posse. E é interessante que os atores deixam gravados em todos os momentos os passos que tomaram, sejam por bilhetes, seja por mensagens de WhatsApp ou por áudios que foram gravados. E fica claro, a intenção era não deixar Lula ser presidente do Brasil, impedir que ele ganhasse a eleição e impedir que ele fosse diplomado. E isso fica claro porque eles começam essas ações em março de 2021. E qual é o fato político que nós temos em março de 2021? É quando o Supremo Tribunal Federal julga as sentenças contra Lula, anula naquele julgamento contra o Sérgio Moro. Lula passa a ser candidato. Então o fato novo em março de 2021 é Lula candidato, Lula livre, Lula presidente. Aí começam as articulações contra o processo eleitoral e contra as urnas eletrônicas. Não é por outra razão. Bolsonaro sabia que para derrotar Lula, ele tinha que também derrotar o processo eleitoral. Ele também tinha que derrotar o Estado Democrático de Direito, a democracia. E aí começam os ataques. E é estarrecedor saber ali também em detalhes que Bolsonaro foi consultado sobre o plano para assassinar o presidente Lula, para assassinar Alckmin, para assassinar o ministro Alexandre de Moraes.
e anuiu com isso, está lá na denúncia, ele anuiu, ele acordou com isso, é estarrecedor um negócio desse. Então, nós estamos diante de um fato muito grave contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. O lugar dessa gente é no banco dos réus, é lá que eles vão estar. Nós defendemos o devido processo legal. E ele só vai ocorrer porque Bolsonaro não foi presidente. Porque se fosse presidente, nós não teríamos garantia de devido processo legal, mas para nada nesse país. Agora, ele tem que estar no banco dos réus. E esse fato da denúncia coloca por terra, enterra essa campanha farsesca da anistia. Não tem anistia para nenhum deles e nem anistia para aqueles que se envolveram no 8 de janeiro. Essa é a nossa posição. Anistia! Sem anistia! Sem anistia! Com a palavra, o líder do PSB, Pedro Campos. Boa tarde a todas e todos. O PSB tem na sua história um profundo respeito e uma defesa inegociável da democracia. Em todos os momentos da história desse país que a democracia esteve ameaçada, o nosso partido estava lá para defender a democracia. Nomes como Arraes e nomes como a senadora, deputada Lídice da Mata, a companheira Luísa Erondina e tantos outros que já estiveram nas trincheiras desse partido para defender a democracia. E por isso a gente reafirma que não há o que ser comemorado quando um ex-presidente da República é denunciado por tentar dar um golpe e assassinar o presidente, o vice-presidente e o ministro do TSE. A gente viu com profundo pesar um presidente que se elegeu dizendo que seria o povo acima de tudo e Deus acima de todos, terminar o seu mandato com poder acima de tudo e eu acima de todos. Quando quis rasgar a nossa Constituição, quis rasgar os votos de milhões de eleitores e anuiu com um plano que visava, inclusive, assassinar o presidente da República eleito pelo povo Lula, o vice-presidente da República eleito pelo povo Alckmin e também o ministro do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Mas o que o PSB vem dizer aqui também no dia de hoje é que sempre que a instabilidade política, o golpismo vem para o Brasil, quem mais sofre é o povo que mais precisa, o povo trabalhador. A gente viu isso na história do país. Toda a instabilidade política cai nas costas dos direitos trabalhistas, cai nas costas da fome do povo, cai nas costas da gestão terrível que nós tivemos aqui na pandemia e na vida do povo que mais precisa. Mas aqui nós estamos para dizer que no dia 30 de outubro o povo venceu, no dia 8 de janeiro o povo venceu e o povo brasileiro vai seguir vencendo e nós estaremos ao lado do povo nessa luta. Muito bem, Pedro Campos. Com a palavra, a líder do PSOL, Thalíria Petroni. Boa tarde a todas, a todos. A democracia é um bem muito valioso para o nosso país, muito valioso para o povo brasileiro. A denúncia que a gente teve acesso no dia de ontem, ela é estarrecedora e ela revela um desejo de parte da elite brasileira, de Jair Bolsonaro, de parte da cúpula das Forças Armadas, de que o Brasil volte para tempos sombrios, que, como já foi dito aqui, impactam profundamente a vida do povo. E é fundamental que todos os brasileiros tomem conhecimento da gravidade do conteúdo dessa denúncia. Não se trata de vingança, de revanche, de uma pauta de esquerda ou de direita. Se trata do bem mais precioso do nosso país, que é a democracia. É inaceitável o que nós vimos nas páginas da denúncia. O ex-presidente Jair Bolsonaro não só teve conhecimento da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como ele liderou parte da cúpula das Forças Armadas, liderou parte de políticos, inclusive dessa casa, tomou conhecimento
e concordou com o planejamento da execução do ministro Alexandre de Moraes, com envenenamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a execução do vice-presidente Geraldo Alckmin, e disse que depois de eliminar os opositores, seria criado um gabinete para organizar a nova ordem golpista. A gravidade disso é algo que não pode ser tolerado por ninguém. E por isso, colegas, por isso, jornalistas que hoje estão aqui, por isso o povo brasileiro, está mais do que claro que a agenda da anistia, que já não era a agenda do Brasil, ela agora passa a ser uma agenda inaceitável. Nós vivemos períodos muito duros no nosso país, que teve quase 4 séculos de escravidão, um país que viveu pelo menos uma longa ditadura, que matou, torturou, inclusive, deputado Pastor Henrique, torturou meu avô, torturou mulheres. E nós não aceitamos que esses tempos voltem, esses tempos sombrios, deputado Ivan Valente, que resistiu por tanto tempo, que esses tempos voltem. É fundamental que essas mais de 200 páginas da denúncia se transformem na responsabilização de Jair Bolsonaro, que ele sente no banco dos réus por tudo que fez ao Brasil, e que cada um que participou do planejamento de golpe seja responsabilizado. Para concluir, alguns dizem, mas nada aconteceu, foi uma tentativa, mas está lá, no artigo 195, L e M do Código Penal, o crime é de tentativa, porque depois que a tentativa de golpe se efetiva, não há o que fazer porque o golpe está dado. Portanto, tentativa de golpe é crime, cada um, inclusive Jair Bolsonaro, precisa ser responsabilizado. Nossa bancada vai estar a serviço, como sempre esteve, da garantia das liberdades democráticas de cada brasileira e cada brasileiro. Por memória, deputada Luísa Erundina, por memória, verdade e justiça. Sem memória, e nós não esqueceremos a pandemia, a tentativa de golpe, não esqueceremos. Sem memória não se produz verdade, e sem verdade não se produz justiça. Queremos justiça, e eu tenho certeza que nós teremos a justiça com a prisão de Bolsonaro e com a responsabilização de cada um que participou da tentativa de golpe. Com a palavra agora o líder do PCdoB, Renildo Calheiros. Boa tarde a todas e a todos. Penso que nós vivemos um momento muito importante para a democracia brasileira. A curto e a médio prazo, a democracia brasileira irá depender muito da análise e do julgamento desses fatos que estão sendo apurados no atual momento. O Brasil tem, infelizmente, um histórico de golpes militares. E esses golpes sempre foram precedidos de algumas tentativas frustradas. Mais adiante, as mesmas pessoas, em novo ambiente político, acabam perpetrando o golpe. Essa é a experiência do Brasil e de outras nações. Portanto, nesse momento, a sociedade brasileira precisa dar muita força ao Supremo Tribunal Federal para que ele faça um julgamento justo e enfrente as questões com as medidas e as punições ao alcance de cada crime, seja contra quem for. Essa é uma experiência que poderá, ao contrário do que eles pensam, fortalecer muito a democracia brasileira. E é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que a democracia corre um sério risco, pode também se transformar num momento de grande afirmação da democracia. Nós aqui já lutamos por anistia no Brasil. O Brasil é um país que tem tradição em conceder anistia. Faz parte da nossa cultura. Como surgem as anistias historicamente?
As anistias surgem como uma maneira de se pacificar a nação. Depois dos episódios realizados, a anistia surge como consagração de um reencontro da nação. A anistia não pode ser concedida e sequer debatida durante a execução dos crimes. Como pode você chegar numa feira, ter alguém esfaqueando outros e você começar a dizer que esses crimes serão anistiados e que isso aí não vai ter pena nenhuma? É, sobretudo, um estímulo, um incentivo a que esses crimes continuem ocorrendo, que esses assassinatos continuem ocorrendo. E não estamos discutindo coisas simples. Está comprovado que eles tramavam para assassinar o presidente da República do Brasil, assassinar o vice-presidente da República do Brasil, assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma irresponsabilidade normalizar esses fatos. Não podemos aceitar isso como uma coisa normal, como uma coisa do cotidiano. É preciso que a sociedade brasileira coloque muita energia nisso. E nesse momento passa por fortalecermos o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso é decisivo para a democracia brasileira. Mas nós podemos, desse momento de dificuldade, desse momento de grande risco que a nação vive, sairmos com a democracia brasileira fortalecida. Muito bem, Rio. Nós vamos escutar agora os 3 componentes da CPMI que estão aqui, da CPMI de 8 de janeiro, Jandira Fegali, Rogério, Pastor Henrique e a presidente do PSOL, Paula Curati, para encerrar aqui depois a nossa coletiva. Com a palavra, Jandira Fegali. Eu quero, em primeiro lugar, de quem participou da CPMI do 8 de janeiro, que produziu um relatório de 1.100 páginas e que, pela primeira vez em todo esse debate, apontou Jair Bolsonaro como chefe da organização criminosa e chefe do processo golpista. Nós propusemos indiciar 61 pessoas, entre eles 8 generais, e todos estão agora na denúncia da PGR. Mas eu quero dizer, Lindbergh, que tem uma coisa importante para comemorar, que é que pela primeira vez no Brasil, golpistas serão punidos. Isso não é algo para a gente considerar secundário, simples, porque as anistias anteriores que foram dadas, particularmente na ditadura militar, quando foi dada a anistia para os presos políticos, mas também para os torturadores, eles estão aí. Todos os filhotes desses torturadores estão aí e tentaram dar um novo golpe. Então, pensar hoje a anistia é um contrassenso, porque se há algo a comemorar nesse momento, é a possibilidade do Brasil, através das suas instituições, pela primeira vez, punirem responsáveis por golpes no Brasil. Essa será a primeira vez, se o julgamento de fato considerar todas as provas, colocar no banco dos réus e condenar essas pessoas e particularmente o seu comandante, Jair Bolsonaro, esses generais de alta patente, um já está preso, que é o Braga Neto, esses generais, para que esses fatos não se repitam no Brasil. Consciência democrática não se cria, não se fortalece perdoando crimes desse tipo. Consciência democrática se fortalece resgatando memória. E resgatar essa memória também significa, nesse momento, punir aqueles que tentaram o golpe, mas que também são filhos de uma ditadura, que os fizeram sumir e desaparecer mais de 400 brasileiros, inclusive muitos jovens, que lutaram pela democracia e pela liberdade no Brasil. Considero que nós teremos que comemorar, sim, quando esses que ainda defenderam as 5 até bem pouco tempo dentro deste plenário, defenderam a tortura neste plenário, defenderam a intervenção militar neste plenário, fizeram o questionamento de um processo democrático da soberania popular do voto. Quando essas pessoas montaram um gabinete do ódio, com o filho, inclusive, do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, para difundir crimes contra a democracia, contra a saúde pública, contra as urnas e contra uma eleição justa e legítima do povo brasileiro. Tudo isso e os seus financiadores precisam estar na lista daqueles que serão condenados. E isso será uma homenagem, a maior homenagem que os desaparecidos políticos brasileiros podem ter, aqueles que foram mortos no Araguaia,
mortos nos vários estados do Brasil, na luta pela democracia. Essa é a grande homenagem e essa é uma comemoração que nós vamos precisar fazer. Que pela primeira vez o Brasil possa punir aqueles que atentam contra a vida e contra a democracia. Considero que a denúncia da PGR precisa ser muito valorizada. Considero que o STF precisa sim ser fortalecido para que não haja a chamada contrapressão, apesar de eu achar que o STF não cederá a esse tipo de pressão por todos os dados, porque a CPMI apontou o comandante do golpe, a Polícia Federal confirmou e a PGR também. Não só do golpe, mas também da trama do assassinato de 3 lideranças do Brasil, incluindo o presidente da República. Portanto, a CPMI fez uma investigação séria, contundente. Os Kids Pretos estiveram frequentando o nosso discurso e a nossa denúncia durante toda a CPMI. E nós sabemos exatamente o que conseguimos apurar. E essa apuração certamente entregue a todas as instituições contribuíram em nome do Parlamento brasileiro para que essa investigação também fosse mais completa. Então, parabéns à CPMI, parabéns à PGR, parabéns à Polícia Federal e espero comemorar a decisão do Supremo Tribunal Federal que fará justiça à democracia e à história do Brasil. Obrigada. Muito bem. Com a palavra, o deputado Rogério Correia, que fez parte também como titular da CPMI do 8 de janeiro. Pessoal, muito rapidamente eu queria frisar 3 pontos. O primeiro é que nesta peça da Procuradoria-Geral da República, assim como no inquérito da Polícia Federal e no relatório da CPMI, tem muitas provas. No afã de fazer com que o golpe fosse à frente, eles não tiveram os cuidados de apagar as provas. Então nós temos muitas provas que são impressas e auditáveis. Essas provas têm áudios, têm vídeos, têm WhatsApps, mensagens e tem até um hacker que foi tomar café da manhã com o presidente Bolsonaro dizendo que ia falsificar uma urna eletrônica para mostrar que o processo das eleições não valiam nada. Até hacker tem na prova e provas, portanto, concretas. Segundo, a anistia hoje é continuidade do golpe. Não tenham dúvida. Para que querem ser anistiados? Para manter a possibilidade de Bolsonaro ser candidato e reaver, portanto, um poder ao qual ele fará autoritário, como Trump está fazendo, como Hitler fez. Ou alguém tem dúvida que o retorno deles, com uma anistia desta, não seria um governo autoritário que nós teríamos no Brasil? A anistia é a continuidade do golpe. A anistia é interditar a justiça. Por isso eu queria parabenizar hoje o presidente Alcolumbre, que é de um partido do centrão, de centro-direita ou de direita, sei lá qual ideologia que ele tem, não é esse o que interessa agora. Mas ele diz claramente, não é assunto da anistia o Congresso Nacional agora, esse assunto é do Supremo Tribunal Federal. O Alcolumbre já matou essa tese da anistia e eu espero que o presidente Hugo Mota também faça isso aqui, porque ele nos disse, pelo menos eu ouvi, que isso não iria aqui na Câmara prosperar. Então a anistia para eles é só uma continuidade do processo do golpe. E por fim, pessoal, a dosimetria que nós fizemos na CPMI, né, Jandira e pastor Henrique, foi uma dosimetria de 28 anos de cadeia, que está coincidindo com a dosimetria também da Polícia Federal e agora da Procuradoria-Geral da República, que chega a 34 anos, porque imputa a ele também, Bolsonaro e eles, a responsabilidade pelo quebra-quebra. Não tiveram aqui quebrando, mas mandaram quebrar. Isso também é parte do crime. Muito bem, Rogério. Olha, agora eu quero passar para o também membro da CPMI de 8 de janeiro, pastor Henrique Vieira. Boa tarde a todos e a todas, serei breve. Participei aqui junto com a Jandira e o Rogério Correia da CPMI do 8 de janeiro e lá já era muito evidente, com provas consistentes, que houve uma série de tentativas, inclusive no plural, de golpe contra a democracia em nosso país. Lembro, por exemplo, do aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal no contexto do segundo turno, especificamente no dia 30 de outubro, com uma série de operações policiais na região Nordeste, com o objetivo de dificultar o acesso
aos locais de votação em uma área onde o então candidato Lula tinha a preferência popular. Faz parte da trama golpista. Também lembro do Gabinete do Ódio. Não é apelido, não. Era uma estrutura ligada à secretaria do ex-presidente da República e com computadores dentro do Palácio do Planalto e do Senado, divulgando de forma intencional e massiva fake news, desinformação e incitação ao ódio para provocar o caos social e legitimar uma intervenção. Hoje, Lindbergh, eles reivindicam razão humanitária com relação aos presos do 8 de janeiro. O que é curioso, porque é o mesmo grupo que exalta tortura, ditadura, falando em razão humanitária. Mas o fato é que se essas pessoas chegaram aqui, nesse nível, com uma pauta abertamente ilegal, portanto não era só depredação de patrimônio público, embora isso já seja crime, seja grave, a pauta era abertamente de antidemocracia. Eles estavam comemorando o fim de um governo democraticamente eleito, criando provas contra si. Mas se essas pessoas chegaram aqui, chegaram mobilizadas por milícias digitais que partiam diretamente desse núcleo chamado Gabinete do Ódio, provado pela CPMI. E o último aspecto que eu quero lembrar foi como funcionou a cúpula da Polícia Militar aqui no dia 8 de janeiro. Como aquelas pessoas chegaram aqui? Porque foi deixado intencionalmente que elas chegassem até aqui com um plano absolutamente falho de segurança. Quem era o secretário de Segurança? Anderson Torres. Quem era Anderson Torres? Ex-ministro da Justiça. O que foi encontrado na casa de Anderson Torres? Uma minuta golpista. E onde ele estava naquele momento? Nos Estados Unidos. E quando ele foi mandado voltar para o Brasil, esqueceu o celular dele lá. Gente, é tão óbvio que houve uma tentativa de golpe. E é estarrecedor saber que o ex-presidente, por exemplo, sabia, e conforme já foi dito, quis o assassinato de 3 pessoas. Isso não pode ser um debate sobre esquerda, centro ou direita. É um debate sobre democracia, sobre civilização, sobre direitos individuais básicos. Então o chamado é para a sociedade brasileira, inclusive na sua pluralidade política e de ideias, criar uma linha divisória. Aqui está a democracia, lá está a extrema-direita, que é golpista, que é autoritária, que é antidemocrática, que é violenta, que tem carro-bomba, homem-bomba, plano de assassinato e tentativa de golpe. Anistiar, por exemplo, eu termino com isso, é normalizar a extrema-direita como uma força política legítima dentro da democracia. Mas está provado, para além de opinião política e ideológica, que é um grupo político capaz de matar em nome da sua sede de poder. E concluo até reivindicando um pouco da minha dimensão de fé, eu que sou discípulo de Jesus e comprometido com o Estado laico, a democracia e o diálogo interreligioso. Chega a ser um contrassenso reivindicar um torturado que é Jesus para exaltar torturadores. Então eu termino dizendo que não anistiar é em memória também de Dom Paulo Evaristo Armes, de Dom Helder Câmara, de Frei Tito de Alencar Lima, de Irmã Dorothy. É um chamado à sociedade brasileira. Diferentes credos, diferentes opiniões, a democracia pressupõe pluralidade, mas não inclui autoritarismo e golpismo. Portanto, sem anistia, devido processo legal e direito de defesa, não somos autoritários, mas queremos justiça. Ditadura, nunca mais. Muito bem. Olha, agradecer a todos. Vocês viram na fala de praticamente todos que não existe menor clima para se debater anistia. A declaração do presidente do Senado é importante, mas queria chamar a atenção que a partir de hoje Bolsonaro está denunciado. O substitutivo da anistia não é sobre 8 de janeiro. Eles falam depois da eleição até a data da sanção. Eu quero, Rogério, chamar a atenção. O ex-presidente Jair Bolsonaro se movimentar por um projeto de anistia, na minha avaliação, configura crime de obstrução de justiça. É um dos casos de prisão preventiva.
eu posso dizer aqui que eu tenho uma certeza, que esse PL da anistia não tem menor chance de prosperar aqui. Muito obrigado, agradecemos a todos. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia!